Mateus, capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Prosseguindo com as bem-aventuranças, nós temos esse versículo muito precioso. E para entendê-lo de uma forma completa, nós temos que ver na Bíblia quem era manso. A gente, na cultura atual, existe uma conotação pejorativa. Infelizmente, chegamos a esse ponto. Que a Bíblia diz, né, que muitas pessoas iriam levar o bem para o mal, mas Deus tem a capacidade de transformar o mal em bem. Então, vamos esclarecer essa mansidão que se fala nessa bem-aventurança. Moisés foi considerado o homem mais manso sobre a terra. E ele herdou a terra prometida. É bem verdade que ele não tomou posse da terra. Quem tomou posse foi Josué. Mas o que significa que o homem manso herdou a terra? Ele herdou a terra prometida, a Canaã, né? A terra que mana leite e mel. E nós sabemos que Moisés passou por um processo nas mãos de Deus. O vaso nas mãos do oleiro. A gente até tem vídeo aqui no canal falando sobre a presença de Deus e sobre Moisés. Nos primeiros, vamos dizer assim, 40 anos de Moisés, ele viveu na cultura egípcia, com toda a riqueza, com toda a prosperidade e os valores dos egípcios. Até que ele descobre que ele é hebreu. Ele acaba cometendo um assassinato, matando um egípcio para defender um hebreu. E depois ele se exila, se autoexila na casa, na fazenda, nas terras do seu sogro. E lá ele passa a cuidar de ovelhas, ele se torna um pastor. E depois ele é chamado e por 40 anos ele guia, ele dirige, ele lidera o povo no deserto até a terra prometida. Então a gente pode ver um processo de mansidão na vida de Moisés. Todo o orgulho, toda a soberba, toda a vaidade que ele experimentou no Egito, depois toda, vamos dizer assim, humilhação de ter que cuidar dos animais, do rebanho do seu sogro, viver escondido, mas também protegido, e depois sendo líder, juiz, general, mediador, né? Tantos papéis, legislador, escritor, tantos papéis que Moisés desempenhou sob a direção de Deus. E aí chega esse versículo que diz que ele era o homem mais manso, que ele foi o homem mais manso sobre a terra. Aí depois a gente pensa em vários provérbios e salmos que falam da mansidão como um contraste à agressividade, à violência, à impulsividade, à loucura, à falta de juízo. E aí nós chegamos no próprio Senhor Jesus, que nesse mesmo livro, em Mateus, no capítulo 11,
diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa conexão entre Moisés e o próprio Senhor Jesus nos dá a melhor interpretação desse verso. Bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? Isso não tem nada a ver com temperamento. Isso tem a ver com aquela pessoa que parou de brigar, que parou de espernear, que parou de reinar e se entregou, se humilhou, se rendeu a Cristo, a Deus, a palavra, aos conselhos e à direção do Espírito Santo. Bem-aventurados os mansos, os humildes. A gente viu também no fruto do Espírito Santo que mansidão tem a ver com humildade. E o que é humildade? É quem tem um temperamento calmo? Não. É quem se humilha na presença de Deus. É quem não quer fazer as coisas do seu próprio jeito. É aquela pessoa que se submete, que se humilha sob a poderosa mão de Deus. Moisés falava face a face com Deus. Moisés abriu mão de tudo para fazer a vontade de Deus. Suportou aquele povo murmurador, que estava insatisfeito, que estava com fome, que estava com sede, que estava isso, só se queixando. E Moisés suportou. Em Hebreus fala que ele não quis o pecado, o prazer transitório do pecado. Porque ele, como egípcio, ele tinha acesso a tudo. O processo de Deus na vida de Moisés foi muito intenso. Para transformar um príncipe, um guerreiro, um pastor de ovelhas, subordinado ao sogro, e depois, literalmente carregando nas costas, um povo murmurador. E é tão sério que daquela geração só 2 entraram, Josué e Caleb. Então a gente pensa que realmente Moisés precisava de muita mansidão para fazer isso. E Jesus, imagina, o Senhor Jesus suportou a humanidade dos seus discípulos, dia e noite, noite e dia, por 3 anos e meio. E nós vimos que ele, entre aspas, só perdia a paciência com os fariseus, com os religiosos, os hipócritas, os sepulcros caiados. Do contrário, ele era manso e humilde de coração. E aí, o que vai acontecer como consequência dessa mansidão? Essas pessoas herdarão a terra. Significa que a terra, Moisés, já falamos, a terra prometida. Mas eu e tu, o que nós vamos herdar? Aquilo que é a nossa terra prometida. Aquilo que Deus planejou para nós. A missão, o chamado, o propósito, o sentido da nossa vida. Nós vamos herdar, nós vamos receber a nossa recompensa, o nosso galardão. Nós vamos cumprir o nosso chamado, aquilo que Deus realmente quer nos dar, nos abençoar. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Até amanhã.